Sim, vídeo gravado no mesmo dia, porque não tem por que eu gravar depois. Isso daqui é o que eu vou falar. Eu vou deixar uma imagem anexada na descrição do vídeo e se você quiser acompanhar, olha por lá, porque mostrar por aqui eu acho que não. Tipo, talvez eu mostre, mas vocês não vão conseguir ler. O sol tá vindo de lá de trás da janela, então eu posso apontar e aí você acompanha pela imagem que você baixou. Ou lê depois, sei lá. Então, vamos lá. Consciência de fluxo. Deixa eu distanciar um pouco. Aí eu consigo aparecer inteiro também. Consciência de fluxo é o nome que eu dei pra isso daqui. É o meu texto favorito. V1 é a primeira versão. Seria a quinta versão porque eu criei um texto que chamava Consciência Executiva. Porque minha maior dificuldade é a minha deficiência executiva. É a minha maior trava atualmente. Então eu criei aquele texto e ele foi se desenvolvendo até chegar até aqui. Então ele teve 4 versões e eu acho que essa daqui seria a quinta. Mas ele é diferente, né? Uma versão diferente, é totalmente diferente o conceito. Então, vamos lá. Eu preciso explicar para vocês o contexto do que cada palavra aqui significa antes de partir para o texto em si, porque primeiro você tem que entender a língua que a gente está falando aqui. Depois, né, o que significa cada palavra. E depois a gente vai ler um texto sabendo dos significados. Cada pessoa atribui um significado próprio, de acordo com as experiências que a pessoa viveu. Ela dá os significados para cada palavra, para cada coisa, para cada frase. Aquilo tem um significado diferente para cada pessoa, porque o significado é baseado em como você enxerga, na sua percepção. Então, primeiro vamos entender a minha percepção e os significados que eu escolhi. Consciência. Se você viu o último vídeo, você já entende de fluxo. Você também provavelmente já consegue ter uma visãozinha do que eu vou falar. Na verdade, eu acho que o último vídeo ele explica bem o que eu vou falar aqui. Achei estranho. Deixa assim mesmo. Certo. Então, a gente tem aqui zonas, que são como é que eu explico isso? Isso aqui é o que eu tô fazendo, tá? Agora. Isso aqui é o que eu tô fazendo comigo mesmo. Agora. Eu tô testando em mim mesmo. Essa forma de viver. Não recomendo que você teste. Porque. Porque é a minha forma de viver. Então. Se você acha. É como se fosse minha filosofia de vida isso aqui. Se você acha que serve pra você, faz por sua própria conta e risco. Mas eu não tô recomendando. Porque. Sei lá, cara. Descobre a sua própria maneira de fazer as coisas. Não fica procurando alguém que vai apontar um caminho pra você. Só você sabe onde você deve chegar. E se você não sabe, você devia. E só você vai poder descobrir o seu caminho. Então, esse aqui é o meu possível caminho. Tá. Tendências de estados. Progressivos em zonas. Tá. Então, estados. A gente tem 3 estados aqui, que são as zonas. 3 estados. Estado de sobrecarga, que é quando você está usando mais energia, se esforçando mais do que você suporta. Você usa mais energia do que você tem.
E aí você passa por um estresse que você não é capaz de suportar. Isso leva a uma sobrecarga, um burnout, esse tipo de coisa. E esse é a zona 2. Eu poderia falar por ordem, né? Vamos falar da zona 1. A zona 2 eu já disse, mas vamos falar por ordem a partir de agora. Zona 1, zona do conforto ou zona mundana. Essa zona, ela é uma zona de... É um estado onde você está confortável, você se sente confortável, mas você se sente vazio. Você está distraído, você se preenche com essas coisas e se distrai com essas coisas que te dão prazer. Então você fica scrollando vídeo curto, você fica, sei lá, você usa droga, você come muito açúcar ou comida compulsivamente, você fica procurando ter com quem conversar e passar o tempo, todo momento, para que você não precise passar tempo sozinho, tendo que lidar consigo mesmo e com a sua própria mente bagunçada. Então, isso é a zona do conforto, que é a zona 1. Eu coloquei lá pra dentro porque dentro é como se fosse, tipo, mais confortável, sabe? E zona 2, fora. Então, tô colocando energia de menos nas coisas, tô gastando energia de menos, tô exercitando de menos. Então eu tô me sentindo confortável, então eu não tô crescendo, então eu tô atrofiando dentro. Zona 1. Zona do conforto ou zona mundana. Zona 2. Tô pra fora. Mais longe do que eu aguento. Gastando mais energia do que eu aguento. Então, zona do estresse, zona do ascetismo. Por que ascetismo? Porque a gente tem ali no... A gente tem pessoas que vivem uma vida de asceta. O que é isso? Uma vida que a pessoa abriu mão dos prazeres e decidiu viver uma vida de desconforto e dor para encarar as coisas como elas são. Mas eu não acho isso sustentável também. Então, não é equilibrado. E aí a gente tem aqui zona 2. Zona 3. Fluxo, né? A zona do fluxo ou do equilíbrio. O que é a zona 3? A zona 3 é quando você não tá se esforçando demais, colocando energia demais. Eu não dei exemplos da zona 2, né? Exemplos da zona 2, então. Quero, a partir de amanhã eu vou fazer academia todo dia. E eu sou alguém sedentário. Eu não tô nem acostumado a fazer exercício físico todo dia. Eu nem tenho algum hábito saudável que eu pratique todo dia e amanhã eu quero mudar. E aí eu chego lá e eu ergo peso pra caramba. E eu faço uma coisa que eu não consigo sustentar a longo prazo. Então na próxima vez que eu for fazer isso, eu vou estar cansado. O estresse vai aumentar, tanto fisicamente quanto psicologicamente, quanto emocionalmente. De todas as formas vai aumentar. E aí no terceiro dia eu já tô me esforçando muito pra ir. Só de ir pro lugar já é um esforço gigantesco. E eu ainda me mantenho com a ideia de erguer o mesmo tanto de peso que eu ergui na primeira vez, que era mais do que eu aguentava, que era mais do que eu precisava, que era mais do que era saudável. E aí o que acontece? No quarto dia eu falo, cara, eu tô muito ruim, tô cansado demais, não vou não. Outra vez eu vou. Vou pegar um dia pra descansar, eu tô precisando. E aí, quinto dia. Você vai, mas você vai mais desanimado. No sexto dia você falta de novo. No sétimo falta e você não volta mais. Então, isso é um exemplo de estresse. É um exemplo de estar na zona do estresse. Agora, o que seria mais ainda na zona do estresse? Seria eu vou todos os dias, independente do que aconteça. E você vai todos os dias, independente do que aconteça. Ergue peso mais do que você aguenta, independente do que aconteça. Você começa... Outros exemplos, por exemplo, porque eu quero que você relacione isso com várias áreas da sua vida.
não vou mais comer doce, não vou mais praticar aquele mesmo vício, não vou mais beber, não vou mais fumar, não vou mais falar com aquela pessoa que me faz mal. Eu vou começar a dizer não sempre que alguém me pedir uma coisa que eu sei que é além do que é a minha responsabilidade. E você vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, isso vai estressando, estressando, estressando. Você não se sente cansado, você se sente cansado todo dia, cada vez mais cansado. Até que você não suporta nada e você tem o quê? O que na psicologia é chamado de crash dopaminérgico. Sua motivação já era. O seu cérebro desliga a motivação e fala: rapaz, você vai morrer se você continuar desse jeito. Não, a gente não suporta esse estresse. A gente não aguenta isso. Isso é mais do que dá pra aguentar. Uma forma física disso seria, por exemplo, o cara lesionar o músculo de tanto erguer peso. Seria correr até cair no chão de cansaço, de exaustão. Então, isso é zona do estresse, de forma mais radical. Zona do conforto, de forma mais radical, seria, por exemplo, viver um vício. Viver a sua vida ser alimentar um vício. Agora, zona do equilíbrio seria: eu vou fazer as coisas que eu acho importantes, eu vou exercitar elas, mas de uma forma sustentável, onde eu não precise me ferrar, nem me matar de esforço para manter isso. Onde isso me torne alguém mais forte, mas ao mesmo tempo eu consiga descansar e da próxima vez que eu for fazer vai estar mais fácil e não mais difícil. E eu tô me desenvolvendo. Então eu não tô nem aqui, porque eu tô me desenvolvendo. Não tô nem na zona do conforto, porque eu tô me desenvolvendo. Eu tô me exercitando. Eu tô crescendo. Mas eu também não tô exagerando. Então, naquele vídeo que eu falei sobre mudança de resultados, eu falei sobre o processo que gera os resultados. Agora a gente está entendendo como exatamente você pode mudar essas coisas de uma forma saudável, sem acabar caindo na mesma no mesmo ciclo vicioso de sempre. Então, ok. Tá, então essas são as zonas. Então eu sei agora que existe uma quantidade de energia que eu posso gastar, que é o tanto de energia que eu tenho. Imagina que esse azul aqui é uma bateria. Isso aqui é o tanto de energia que eu tenho. Se eu gasto mais do que isso, aí eu tô me desgastando. Se eu gasto menos do que isso, aí tá sobrando. Então, tipo, se sobra, então por que eu tenho? Se sobra, então eu não preciso. É isso que acontece, aliás, quando a gente, com todo tipo de coisa, de parte fisiológica. Por exemplo, se você dorme. Se você come pouco e não se exercita, se você come muito e não se exercita, então o seu corpo começa a estocar energia e gordura. Como é que eu digo isso? E você não tem disposição. Se você não come muito e não se exercita, você não tem disposição. Por quê? Porque o corpo, ele poderia ter transformado aquilo em energia se ele tivesse precisado. Mas como você mostrou para ele que ele não precisa, porque você não precisa disso, a comida está sendo conseguida de forma fácil, então ele fala: cara, então eu vou guardar isso aqui até não se tornar fácil, porque não se tornando fácil, a gente usa o que a gente tinha estocado e não morre. Só que você poderia transformar isso em energia exercitando o seu corpo. Se você não faz isso, você se sente com menos energia. Então, você come mais, está consumindo mais fonte de energia, matéria-prima, mas você tem menos energia. Por que você se sente com menos energia? Porque o seu corpo sabe que você não precisa. Então ele não vai produzir, ele vai estocar. Ele não vai produzir, não vai transformar aquilo em energia porque ele não precisa. Então é a mesma coisa aqui.
quando se trata dessa tal de energia vital que eu tô falando. Se você usa menos energia, o seu corpo fala, pô, essa pessoa precisa de menos energia, então eu não vou criar mais energia. Não só o seu corpo, né? A sua mente e tudo. Todo o seu ser. Então a gente tem esse funcionamento, né? E a água é a mesma coisa. Sono é a mesma coisa. É assim que funciona com tudo. Então, a bateria social, que é o tanto que você aguenta falar com as pessoas, interagir socialmente, também funciona assim. Se você exercita uma coisa, você gera uma adaptação, uma necessidade de adaptação. Se você está usando toda a sua energia, então o teu corpo fala, pô, a gente precisa de mais. Aí ele gera mais, ele cria mais. Se você está sempre falando, seu corpo tem que criar uma modificação ali no seu cérebro, uma adaptação, para que você consiga fazer mais ainda disso, porque é uma coisa que parece estar sendo necessária. Então, beleza, a gente sabe que é assim que funciona. Então, isso daqui, usar o tanto de energia suficiente para te manter na zona de fluxo, não te desgasta, nem te mantém atrofiando essa energia. Então, se você tivesse na zona 1 o tempo todo, se você tivesse na zona de conforto o tempo todo, o seu corpo ia tirar a sua energia cada vez mais. Não só o seu corpo, mas o todo, ele ia tirar a sua energia cada vez mais, porque você não usa, você não precisa. E na zona 2, você está desgastando. Então é como se você estivesse machucando o mecanismo que recupera energia. Não dá nem tempo de criar mais energia porque você está estourando tudo. Na zona de fluxo, de equilíbrio, é quando tá tudo alinhado. Então você usa a sua energia o bastante para que. E essa energia que eu tô falando, ela, se a gente fosse falar de uma forma fisiológica, neurológica, eu provavelmente estou falando de alguma coisa que é traduzida como dopamina. Mas eu não quero me resumir a termos científicos. Que eu acho que, aliás, isso é muito intelectualista e inacessível. E elitista. É como eu vejo a situação. Então, vamos falar com os meus termos. Enquanto eu explico os meus termos. Fluxo e equilíbrio. Nessa zona aí, a zona de fluxo de equilíbrio, você gasta o tanto de energia exato que faz o seu corpo entender que ele precisa produzir mais. E aí você produz mais energia. E aí você gasta de novo o mesmo tanto que faz o seu corpo produzir mais. Então você é como que você tivesse juros compostos na sua energia da produção dela. Então você produz cada vez mais energia e usa cada vez mais energia, mas de uma forma que você não se desgasta. De uma forma equilibrada. De uma forma que flui. Então, beleza. Essas são as zonas. Agora, as zonas, tá? Então, onde que eu gasto essa energia? É aí que entram os campos. Você pode gastar energia em 3 campos. Percepção, que é o primeiro campo a se gastar energia. Porque se você não percebe as coisas, cara, se você nem sabe o que tá acontecendo, se você não tem nem noção do que tá acontecendo, então por que você tá agindo? Por que você está tentando fazer alguma coisa sem nem consciência do que você faz ou do porquê você faz? Entendeu? Então, primeiro, percepção. Esse é o primeiro campo. Depois, obras, que é a ação. Então, percebi, por exemplo, quero mudar uma coisa. Eu vou mudar uma coisa, eu devo mudar uma coisa porque é uma coisa que resolveria, é muito conveniente que eu faça isso. Que eu comece a fazer exercício físico. Tá, então primeiro perceber isso. Perceber que devo fazer exercício físico. Perceber por quê, como isso me impacta. Como a situação que eu tô sem fazer exercício físico tá me impactando. O que isso causa em mim?
Isso me faz mal? Então, como eu posso fazer isso? Como eu posso mudar isso? Fazer exercício físico? Como eu posso implementar isso de forma sustentável na minha vida? Então, aí a gente entra na percepção. Por isso, percepção antes de obras. Primeiro você percebe. Depois que você falar, entendi já. Já sei, já tenho um bom mapa. Agora eu vou viajar. Agora eu vou agir. Agora eu vou aplicar as coisas que eu percebi. E aí só depois você fala sobre expressão. Eu tô quebrando um pouquinho. Não diria isso. Que eu tô quebrando esse ciclo. Porque eu percebi já. Eu anotei ele. Né? Eu criei esse mapa. E eu tô agindo nele. E eu tô usando esses vídeos como processo de conscientização. Então eles não são muito bem a expressão principalmente. Eles são principalmente percepção ainda. Então eu tô jogando ali para obras onde eu tô realizando experimentos de execução dessas coisas. Onde, por exemplo, ontem eu fui dormir 8 da noite. Mas tem várias coisas que eu queria ter feito que eu não fiz. Que eu achava importante ter feito que eu não fiz. Então eu tô experimentando e trazendo de volta para a percepção. Fazendo essa troca aqui, ó. Esse fluxo acontecendo aqui de energia. E aí agora eu encaixei o fluxo de expressão, que é quando eu falo sobre o que está acontecendo. Isso aumenta a minha consciência, traz de volta para a percepção. Isso daqui é o ciclo. Então, percepção, obras, ação, agir. Peguei meu mapa, percebi a situação, olhei para onde que eu tenho que ir, criei meu mapa, andei, né? Fui para a obra, para ação, viajei realmente, entendi como as coisas são na prática. E aí depois que eu realmente agi, depois que eu realmente dei o exemplo e sei que as coisas que eu apliquei me fazem bem, me resolvem, aí sim eu vou falar sobre elas. Não como quem não tem propriedade, mas como quem vive o que diz. Aí eu expresso. Através de arte, através da fala, através da própria forma como eu vivo. Então, expressão. Que traz de volta a consciência. Que compartilha. Então, é um encerramento do ciclo. Perceber, executar, compartilhar. Por que compartilhar? Porque eu percebi isso, cara. Qual o propósito de ter percebido e executado isso se só eu vou utilizar essa coisa? Se isso não vai entrar em interação com outras percepções de outras pessoas e eu não vou poder adaptar isso mais ainda. Então, expressão, cara, tem a ver com o impulso de seguir aquela coisa, de a necessidade de expressar fome. Pelo menos pra mim, isso é muito importante. Mas tá. Então a gente tem aqui 3 zonas. 1, 2, 3. Conforto, estresse, equilíbrio. E a gente tem 3 campos: percepção, obras, expressão. A gente coloca energia vital de forma equilibrada nesses 3 campos, a energia flui. Então ela está fluindo de forma equilibrada. Isso causa um aumento, porque o que acontece? O que gera a minha energia vai entender que eu preciso de mais energia. E é um aumento exponencial, porque não tem travas, não tem um momento onde eu estou confortável demais atrofiando essa energia, mostrando que eu não preciso mais. E não tem um momento onde eu estou estressando demais e causando exaustão no mecanismo que traz essa energia à tona. Aqui eu acho que eu já expliquei tudo. Energia vital em expansão, então a gente está ali nesse ponto onde a energia vital está em expansão. Essa pilha aqui está crescendo, a capacidade dela de guardar energia e a energia que tem dentro dela. Quando eu pego 1/3 dela e coloco no campo 1, 1/3 no campo 2 e 1/3 no campo 3. Então, campos do fluxo equilibrados, estado de Cristo Silva estabelecido. O que é Cristo Silva? Para mim,
Esse é um conceito que eu criei. Que eu, pelo menos, canalizei. Cristo Silva é o quê? Cristo Silva é a coesão do estado com o ser. Cristo Silva é a coesão daquilo que as coisas estão condizentes. O estado, que não é eterno, a coisa que muda, com a coisa que é eterna, a coisa que não muda, a coisa que é permanente. Então, eu achei um ótimo nome para isso. Silva, o ordinário, né? O que é comum, o sobrenome mais comum no Brasil, Silva. E Cristo, o extraordinário, aquele que é idolatrado, apesar de ter se mostrado como um cara simples, né? Apesar de ser Jesus Cristo, o cara que tinha um nome comum num lugar, numa cidade interior que era vista como um lugar de pessoas de pessoas que não têm noção de merda nenhuma e que são violentas e que são... Esqueci a palavra. Enfim, nesse tipo de gente, maior preconceito, um nome comum, nasceu num estábulo e quando chegou em Jerusalém, chegou montado num burrinho. Então, tipo, esse cara é idolatrado. Sendo que toda a mensagem dele é de humildade. Mas beleza. De humildade de cara, eu sou um normal, eu sou um cara normal, eu só tô mostrando como é que faz, então segue meu exemplo. É esse que é Jesus, no caso, né? E aí, ao invés da gente simplesmente seguir o exemplo, a gente fica nessa tendência de chegar e ficar idolatrando ele, falando que ele fez, mas eu não consigo, porque eu sou só uma pessoa normal. Sendo que todos os 12 apóstolos dele foram 12 pessoas normais, pecadores, que estavam justamente ali para mostrar que a gente consegue. Mas beleza. Cristo Silva, esse é o estado de expansão, é o estado de coesão de tudo que você faz, a forma como você vive a vida, tá totalmente coesa com tudo que você percebe de mais valioso. Você é um exemplo vivo da sua percepção mais profunda e verdadeira. Percepção, obras, expressão. Você se tornou isso. Então, eu não tô falando sobre mudar hábitos aqui. Eu não tô falando sobre começar a fazer academia. Eu não tô falando sobre essas coisas. Eu tô falando sobre algo muito mais profundo, que pode ser aplicado a essas coisas, porque coisas profundas, lógicas de coisas profundas, elas são a base do que chega no superficial. Então, beleza. Continuando. Agora eu vou ler o texto. Eu acho que já expliquei o que é o fluxo, né? Já expliquei as obras, expressão, percepção, as 3 zonas, tá tudo certo. Tá, agora vamos ler o texto. O estado de fluxo é a coesão do estado com o ser, o que eu chamo de Cristo Silva. Esse estado se dá através do equilíbrio na gestão da energia vital. A energia vital pode ser utilizada em campos e em intensidades. Eu vou ler tudo e depois eu vou reler explicando. Os campos são a percepção, as obras e a expressão. Utilização excessiva de energia vital em algum campo leva ou à negligência de um outro campo ou à sobrecarga. Isso pois fora do estado de Cristo Silva, a potência é limitada. As intensidades de energia vital são as quantidades de energia vital utilizadas em cada campo. Desequilíbrio sem a zona de conforto. Calma aí. Desequilíbrio leva ou à zona de conforto, vícios e estagnação, ou à zona de estresse, sobrecarga e exaustão. Equilíbrio nas intensidades leva à zona de fluxo, coesão, Cristo Silva. O estado de Cristo Silva traz expansão da energia vital causada pelo aumento de continuidade de energia no fluxo. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando sobre estar em sintonia com Deus. É sobre isso que eu tô falando aqui. Mas isso serve para várias outras coisas, né? Várias coisas mais simples.
e mais superficiais. Ok. Então a gente tem aqui o estado de fluxo, que é esse, né, terceira zona. Não, é a terceira zona. É a coesão do estado com o ser. O que eu chamo de Cristo Silva. Já expliquei que o Cristo Silva é essa coisa, né, onde a gente está totalmente coeso com a percepção, as obras, a expressão, tudo coeso, tudo equilibrado. Porque quando eu percebo e não ajo, o que acontece? Quando eu percebo, falo e não ajo, por exemplo. Ô, gente, o negócio é assim que funciona. Mas você tem propriedade para falar disso? Você é exemplo disso? Não. Você é hipócrita. Você não sabe. Você só pensa. Você só percebeu. Você não agiu. Você não é exemplo. Você não realmente sabe. Você não realmente alcançou. Você nem chegou a praticar. Você não é. O seu estado não está em coesão com aquilo que você diz que é o ser, com aquilo que você diz que é eterno. Você não está em coesão. Então quem é você para me dizer o que fazer? Tá aí. Agora, se você não percebe, mas você age e expressa, você é só um ignorante. Porque você está agindo. Você está falando sobre o que você faz. Você está fazendo. Mas você nem sabe o que você está fazendo. Você não entende o que está acontecendo. Você faz merda. Porque você é muito eficiente. Mas você nem sabe por que você faz. Por exemplo, Hitler. O cara fez merda de uma forma muito eficiente. E ele nem tinha consciência, porque ele não percebia o tamanho da monstruosidade que ele estava fazendo. Então esse é o perigo. Muita gente está tentando se tornar mais capaz, mais habilidoso, mais funcional, mas a capacidade sem coração, a capacidade sem moral, a capacidade sem percepção só leva à destruição, cara. Então, agora, expressão. Você não expressa, você faz, você percebe, você faz, mas você não expressa. O que acontece? Você percebe, você faz, mas você não expressa. Então você não está levando aquilo ao potencial do que aquilo podia ser. Você está sendo ingrato. Você está sendo um cara que mantém em segredo essas coisas valiosas que você descobriu. E você se sente vazio. Tô falando de mim mesmo, cara, tá? Você se sente. Todas essas coisas eu tô falando é referente a mim mesmo, não a alguém específico ou a você. Você aí é você. Eu sou eu. Eu não sei como é você. Se eu não expresso, eu sinto que eu tô desperdiçando. Eu sinto que eu, tipo, beleza, cara. Eu tô mantendo isso aqui em segredo, mas caramba, isso aqui é tão lindo, isso aqui é tão importante pra mim e eu vou ficar quieto. Eu vou deixar pra lá, eu vou olhar as pessoas reclamando sobre coisas que eu já tenho uma percepção mais profunda e eu não vou nem oferecer a minha visão sobre. Então, ok. O estado de fluxo é a coesão do estado com o ser, o que eu chamo de Cristo Silva. Este estado só se dá através do equilíbrio da gestão da energia vital. Então, isso só vai acontecer, cara. Eu só vou chegar nesse estado quando eu tô percebendo, agindo e expressando de uma forma equilibrada. Onde eu não tô fazendo de mais um. Onde eu não tô sendo o cara que percebe demais e não faz nada, não fala nada. Onde eu não tô sendo nenhum desses três de forma desequilibrada. Quando eu sou os três, o meu estado é uma uma ilustração dessas três coisas de forma equilibrada. Aí eu tô em coesão, né? Então, a energia vital pode ser utilizada em campos e em intensidades. Que é o quê? As intensidades, elas são as zonas. Né? Então eu posso utilizar elas mais ou menos. Eu posso exagerar, eu posso faltar, né? Usar pouco. Eu posso usar ela em tal lugar, né? Em tal obra. Eu posso usar ela em percepção, eu posso usar ela em expressão. Então a energia vital pode ser utilizada em campos e em intensidades. Os campos são a percepção, as obras e a expressão. Isso eu já expliquei. Utilização excessiva de energia vital em algum campo leva ou à negligência de outro campo,
Se eu coloco energia demais em obras, vai faltar energia em expressão e percepção. O que é negligência. Agora, se eu resolver que eu quero usar eu usei muita energia aqui, mas eu quero usar muita energia nos outros dois também, o que isso quer dizer? O que isso vai gerar? Vai gerar sobrecarga. Então, por quê? Porque eu gastei mais energia do que eu tinha disponível. A utilização excessiva de energia vital em algum campo leva ou à negligência de outro campo ou à sobrecarga. Isso, pois fora do estado de Cristo Silva, a potência é limitada. Ou seja, eu não estou expandindo a minha energia. Eu não estou tendo mais energia enquanto eu não me equilibrar. Enquanto eu não me equilibrar, ou eu vou estar atrofiando, porque eu não uso energia que eu tenho, ou eu vou estar estressando e desgastando, porque eu uso mais do que eu tenho. Tá. As intensidades de energia vital são as quantidades de energia vital utilizadas em cada campo. Desequilíbrio leva ou à zona de conforto, vícios e estagnação, ou seja, se eu me desequilibrar nisso daqui, eu vou acabar indo para a zona de conforto ou para a zona de estresse. Por quê? Porque se eu me desequilibro, então eu vou descontar nos vícios. Se eu me desequilibro, seja fazendo mais ou menos, eu preciso de descansar. Eu preciso de equilibrar as coisas de novo. E qual que é o mecanismo que a gente tem para equilibrar as coisas de novo? Vícios, prazer, distrações, esse tipo de coisa equilibra. Então a gente vai aqui para essa zona, direto para essa zona. Se a gente está se a gente tá usando energia de menos, a gente já vai direto para essa zona. E se a gente está usando energia de mais e está na zona de estresse, então a gente vai acabar indo para a zona de conforto de novo, de qualquer forma, porque vai ser um efeito rebote. Porque agora eu tô tão desgastado que eu não suporto nem ir para a zona de equilíbrio, nem continuar na zona de estresse. Então eu vou ser jogado de volta para a zona de conforto, onde o meu corpo vai se recuperar do desgaste. Então, ou a negligência de outro campo ou a sobrecarga. Isso pois fora do estado de Cristo Silva, a potência é limitada. As intensidades de energia vital são as quantidades de energia vital utilizadas em cada campo. Desequilíbrio leva ou à zona de conforto, vícios e estagnação, ou à zona de estresse, sobrecarga e exaustão. Equilíbrio nas intensidades leva à zona de fluxo. Coesão, Cristo Silva. Isso aqui, quando está em equilíbrio, expande a energia, né? É aquele negócio que eu falei, a gente está exercitando de uma forma que não desgasta. Então, o estado de Cristo Silva traz a expansão da energia vital, causada pelo aumento de condutividade de energia no fluxo. Por que condutividade? Porque eu vejo a gente como seres que recebem energia vital de acordo com quão receptivo a gente está e de acordo com quanto a gente deixa que flua por nós, porque nós somos canais de energia vital. É isso que acontece. A energia vital chega através da percepção. A gente age, a gente expressa, e aí agora a gente é capaz de usar mais. A gente é capaz de fazer mais. Então a gente é capaz de canalizar mais energia vital. A gente se torna mais condutivo. Ok. É isso. Então, é assim. É isso que eu vou estar testando a partir de agora. Em vídeo, né? Os meus campos estão anotados aqui, com porcentagens. No primeiro eu coloquei 13%, no segundo 15%, no terceiro 5%. Ou seja, eu estou usando bem pouca energia vital. Isso quer dizer que eu tô aqui na zona de conforto atualmente. E dá pra ver isso pelo meu quarto. Tá bagunçado. Eu tô fazendo menos do que eu poderia. E eu sei as coisas que são importantes pra mim.
Eu sei as coisas que são essenciais para mim. Ser um bom membro da minha família que cuida do espaço, que ajuda na comunidade que é a família. Ou seja, varro a casa, lavo a louça, faço comida, sei lá, ajudo com a minha parte. Dou o meu melhor para essas pessoas. E aí tem o trabalho, que não é trabalho, é ofício, né? É me sustentar materialmente. E além de me sustentar materialmente, que é uma coisa também básica, arte, que é a parte de expressão aqui, que é muito importante para mim, e cuidar do meu corpo também, cuidar de mim mesmo, da minha saúde, de me manter nesse estado de Cristo Silva. E tinha outra coisa, a última coisa. Obras no sentido de o que eu tô deixando para esse mundo. Legado. Qual a minha contribuição? Né? Ter um propósito. Praticar a caridade. Fazer o bem. Dar forma ao meu amor. Então essas são as coisas que são essenciais para mim. E elas todas se encaixam nesses três aqui, né? Nesses três campos. Então é isso, cara. Agora, além disso, a gente tem o seguinte. Eu não tenho consciência nem memória de trabalho para conseguir manter todas essas coisas que eu acho importantes fazer em mente, ainda mais os passos menores delas, para que eu exercite todas elas e entre ali num estado de Cristo Silva onde a minha energia vital está sendo utilizada como ela deveria. Então, como é que eu vou fazer isso? Tava pensando em fazer uma planilha, um gráfico, sei lá, alguma coisa que me mostrasse com que frequência eu faço cada uma dessas coisas, para que eu tenha consciência de onde eu estou gastando a minha energia vital de uma forma mais específica, porque eu preciso disso por conta da deficiência executiva, da memória de trabalho baixa. Então, porque eu sou autista, né? Então, é isso, cara. Esses são os vídeos que eu gravo hoje. Agora eu vou comer, porque desde que eu acordei eu não comi. Espero merda nenhuma. As coisas são como elas são como Deus, conforme a vontade de Deus, e isso é como deve ser. Então, não tem que esperar nada não, só ser grato. Então, muito obrigado. Que eu agradeça com as minhas ações e com a minha vida, fazendo dela um testemunho, não só com as palavras que saem da minha boca, mas de coração. Que assim seja.